Olá, nosso projeto é sobre as diferenças entre a primeira e a segunda onda na avaliação funcional de pacientes pós-Covid em um estudo observacional. Ele é composto pelos integrantes Bruno Ribeiro do Amaral Neri e Natália Vasconcelos Barros, discentes da Escola Superior de Ciências da Saúde, e orientados pelo Dr. Vinícius Zacarias Maldânia da Silva. E na introdução nós iniciamos com a seguinte pergunta: há diferença entre pacientes pós-Covid da primeira onda e da segunda onda? Basicamente é essa pergunta que vai guiar nosso projeto. E a Covid-19, ela possui várias repercussões clínicas associadas a uma resposta inflamatória que acaba cursando, podendo cursar ou não com comprometimento pulmonar e sistêmico, e a partir disso, a gente começa a observar ali um impacto da pandemia nesse serviço de saúde por conta da pandemia que surgiu em Wuhan, na China, em 2019, e acabou se tornando uma emergência pública internacional. Dentro disso, acabou tendo uma necessidade de melhoria desse sistema de saúde por conta dessa questão da pandemia. Nós tivemos duas ondas da Covid-19 que seguiram um certo padrão na maioria dos países, na qual tivemos ali uma primeira onda na primavera, no verão houve uma diminuição desse número de casos, e no outono houve um aumento do número de casos, até um pouco superior ali à primeira onda, que caracterizou a segunda onda. Nesse aspecto, também há uma necessidade de reabilitação e acompanhamento pós-Covid, por conta desses comprometimentos pulmonares e sistêmicos, e a relevância do estudo reside ao fato de que não há uma carência de estudos relacionada à primeira onda com a segunda onda, além também do fato de que não há tantos estudos assim falando sobre a questão das repercussões pós-Covid, e nosso estudo busca entrar nesse assunto com um teste de prova pulmonar, além de outros testes também mais completos. E nisso o objetivo é comparar aspectos funcionais em pacientes 3 meses pós-Covid da primeira onda com a segunda onda. Bem, no material e no método, houve uma realização de um estudo transversal com dados obtidos a partir de um recorte de ensaio clínico, tendo alguns critérios de inclusão e exclusão. O critério de inclusão são aqueles pacientes que tiveram um PCR positivo tanto na internação ou na admissão deles, e aqueles que aceitaram um termo de consentimento livre esclarecido. No entanto, o critério de exclusão foram aqueles pacientes que não tiveram o diagnóstico confirmado e aqueles que não aceitaram o TCLE. Bem, na sequência de procedimento de estudo, o paciente ele é abordado na pneumologia do H-RAM e tem uma avaliação clínica pelo pneumologista, e após a confirmação desse paciente, são iniciados os testes do projeto, ou seja, o teste de caminhada de 6 minutos, a espirometria. A análise de dados é feita pelo programa SPSS 22.0. Esses foram alguns registros durante a coleta de dados do nosso projeto. Bem, basicamente, os resultados eles são compostos ali por algumas variáveis, comparando a primeira onda com a segunda onda. Então, dentro dessas variáveis, nós temos a amostra total, a idade em anos, a média e seu desvio padrão, também ali acima de 2 comorbidades, pacientes que tiveram mais de 2 comorbidades, o IMC, a média e desvio padrão, distância percorrida no teste de caminhada em 6 minutos, o predito desse teste, a dessaturação durante esse teste, o Borg tanto de dispneia no final do teste, quanto de fadiga de membros inferiores nesse final desse teste, além também de alguns indicadores espirométricos, como a capacidade vital forçada e o volume expiratório final em 1 segundo. Além também da relação entre a pressão parcial de O2 e também a fração inspirada de oxigênio. Na caracterização dessa amostra, tivemos uma média de idade inferior na segunda onda em relação à primeira, caracterizado pela vacinação dos idosos, bem como tivemos também um número menor de pacientes com mais de 2 comorbidades na segunda onda em relação à primeira. Além disso, tivemos uma média superior, uma média maior do índice de massa corporal na segunda onda em relação à primeira. No teste de caminhada de 6 minutos, percebemos que a distância percorrida houve uma diminuição dessa média, de 500 para 400 metros, em relação às ondas, respectivamente. Houve também uma dessaturação durante o teste de caminhada em ambas as ondas, sendo que na primeira onda, 33 pacientes tiveram essa dessaturação, e na segunda onda, 57 pacientes sofreram essa dessaturação. Houve um aumento do score médio do Borg de dispneia de 3 para 5, e também houve um aumento do score médio de Borg de membros inferiores de 3 para 4. Em relação aos resultados espirométricos, nós tivemos a diminuição da capacidade vital forçada, com a média de 91 na primeira onda e 79 na segunda, a diminuição também do volume expiratório forçado em 1 segundo, com a média de 88 na primeira onda para 82 na segunda, e uma diminuição também da pior relação
PaO2 e FiO2 de 189 de média na primeira onda para 117 de média na segunda onda. Além disso, chegamos à seguinte conclusão, de que em relação a essas diferenças entre as duas ondas, na segunda onda eram pacientes em média mais novos, com menos comorbidades e que andaram em uma média menor no teste de caminhada de 6 minutos e tiveram uma média maior, tanto do Borg de fadiga de membros inferiores, quanto em relação à fadiga respiratória. Nota-se também um baixo VEF, CVEF médio na amostra total, além da diminuição também desses parâmetros na segunda onda, o que indica um risco desses pacientes cursarem com fibrose pulmonar. Bem, gostaríamos de agradecer ao nosso orientador, Dr. Vinícius Maldani, e também ao mestrando Jean Carlos, que nos auxiliaram durante toda a realização do processo de construção desse projeto. Gostaríamos também de agradecer ao Programa de Iniciação Científica da Escola Superior de Ciências da Saúde. E essas foram as nossas referências utilizadas durante a realização do projeto. Muito obrigada.